paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E nessa manhã o convidado é uma pessoa muito querida pela diretoria da nossa igreja, uma pessoa muito querida pelos nossos pastores presidente e que nos permite hoje a honra da sua presença e com certeza estará compartilhando algumas experiências, alguns testemunhos que será de grande relevo espiritual para as nossas vidas. Nós temos hoje a honra, a alegria e a satisfação de receber o pastor Lislier Marinho, pastor setorial do Vila Fátima, setor 113. Pastor Lislier, uma alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor-presidente, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Costa Júnior, que é o nosso pastor que preside sobre nós, também aqui na pessoa do Márcio Melo, evangelista Márcio Melo, a nossa irmã Luciana, que é uma das chefes aqui também do departamento. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento e eu agradeço a Deus essa oportunidade. Amém, pastor Lislier, a alegria maior é nossa em te receber. O pastor é uma pessoa muito querida em nossa igreja, muito querida aqui pela produção da rádio, e quando eu soube que hoje o bate-papo seria com o senhor, meu coração pulsou de alegria, até porque o senhor é profeta, e eu já avisei aqui o pessoal da rádio que eu vou dar lugar, hein? Vou dar lugar com força. Glória a Deus, glória a Deus. Nós agradecemos toda a palavra dita, sabemos que somos servos do Senhor, estamos para cumprir o ID do Senhor, estamos aqui também para partilhar com todos que estão assistindo algumas experiências da minha vida e creio que Deus está no controle de tudo que vamos falar e o nome dele sempre seja glorificado. Com certeza, glorificado acima de tudo e acima de todo, pois ele é fiel, né, em nossas vidas. Inclusive, pastor, falando já da fidelidade de Deus, por várias vezes Deus usou a sua vida para falar comigo e se cumpriu na íntegra, né? E não só na minha vida, mas a gente ouve muitos outros testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu estava ali no corredor do Belém, o pastor Lislier me chamou, entregou um recado de Deus e aconteceu e se cumpriu. E eu gostaria de saber que mistério é esse, pastor? Que intimidade é essa com o céu, que o pastor tá como Elias, né? Profetizava e o negócio acontecia na hora. Glória a Deus pela colocação, pela honra, pela honraria. Sabemos da limitação que nós temos, que são pequenas, mas eu me recordo quando eu vi o nosso pastor que está aqui na frente dessa entrevista, o irmão André Melo, ele falou comigo, entrou aqui uma pessoa com muita vontade de trabalhar, muito alegre e vontade de crescer. E quando eu falei com ele, Deus falou para mim me dar uma palavra para ele. Então, deu uma palavra para ele, porque ele estava empolgado, e Deus me deu a revelação naquele momento. Fala para ele assim, assim e assim. E eu falei porque foi Deus que falou, e com certeza quando Deus fala, é Ele que cumpre. Então, eu falei para ele, eu fico alegre, eu vejo ele prosperar, né? Hoje ele é um grande pastor ali no setor que ele trabalha, eu sei que a entrevista é para mim, e o trabalho dele aqui ele tem grande destaque. Eu nunca pensava que ele ia estar aqui na frente no comando, porque a área dele é uma área de leis, né? Apesar que nós estamos com a lei, que a maior lei é essa aqui, né? Que também as duas são
válida, mas essa aqui é a lei da salvação, a via de conduta para ir para o céu. E nós vemos que hoje ele é um grande entrevistador, fazendo aqui, não sendo maior do que ninguém, mas um grande destaque no seu trabalho. E nós estamos aqui para falar um pouco da minha vida aqui. É a bondade de Deus, né, pastor Lislier, sobre nossas vidas. Eu gosto muito daquela passagem do Cântico de Ana, né? Que Ana, expressando o seu louvor a Deus de gratidão pelo seu filho Samuel, que Deus lhe concedeu, e ela disse que Deus levanta o pobre do pó e do monturo exalta o necessitado. Verdade. Esse é o nosso Deus, né? E pastor Lislier, já aproveitando, eu gostaria de perguntar para o pastor como foi a sua infância, né? A gente quer conhecer a sua história, né? A gente vê o pastor Lislier em cima do púlpito, pregando, profetizando, né? Sendo usado por Deus para abençoar muitas vidas, mas como foi a trajetória do pastor Lislier até chegar nessa posição de honra que Deus tem te colocado? Fale um pouco para nós da sua infância. Glória a Deus. A minha infância, eu posso dizer com alegria, a minha infância foi muito boa. Eu nasci num lar cristão, eu costumo dizer, eu nunca vi meu pai ser consagrado. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E ali já caminhando, andando na igreja, aprendendo a palavra de Deus, sendo corrigido. E os ensinamentos da palavra de Deus. E o meu pai, que é a minha referência e foi a minha referência. Hoje nós temos nossos líderes, mas naquela época era meu pai, toda a referência nossa. Então, meu pai sempre tem a preocupação que nós servíssemos ao Senhor, aprendêssemos a palavra de Deus. Ele sempre preocupou com a nossa vida. Ele sempre dizia para os meus irmãos, vocês devem servir a Deus, vocês têm que estudar, porque a vida aí fora tem muitas dificuldades. Então, ele ensinava a gente. Mas ele sempre falava, as coisas de Deus devem ser pontuadas na vida de vocês. Moramos em várias cidades e sempre, eu até comentei já com o André Melo, nós tivemos vários tipos de dificuldade, mas Deus sempre supriu e nós fomos abençoados por Deus. E para aqueles que não sabem, pastor Lislier, o seu pai foi, né, o pastor Henrique Leles, né? Trabalhou em muitos campos, em muitas cidades e teve uma grande importância para o nosso ministério. Conte para nós um pouco das experiências que o pastor teve ao lado do seu pai no campo de trabalho, na obra missionária. Meu pai, ele tem um envolvimento muito grande quanto à obra do Senhor. Meu pai, ele era filho de macumbeiros e quando ele aceita Jesus, ele foi expulso de casa. Quando ele foi expulso de casa, ele saiu pregando o evangelho. Mesmo com pouca experiência que ele tinha, saiu pregando o evangelho e saiu trabalhando. E ele era um evangelista mesmo tornou-se um grande evangelista. E ele trabalhou tanto nos valados, lá na Bahia. Meu pai é baiano, minha mãe era alagoana, filha de português. E lá naquele lugar, ele chegou a apodrecer os pés pregando. Então isso, pra gente, ele contava essas histórias pra gente. Eu não vi isso. Mas ele contou para nós e nós sabíamos da vida dele. Então ele trabalhou dessa maneira. Tanto é que quando ele casou, ele lá no Nordeste, ele conheceu a minha mãe, era nova, tinha uns 15, 16 anos, alguma coisa desse tipo. Ele tinha uma idade maior do que a dela. Ele chegou lá pro meu avô, que tinha apelido de Zeca Bem, disse assim, seu Zeca Bem, eu quero casar com essa menina aí. Aí o Zeca Bem olhou para minha mãe e falou assim, Nina, você quer casar com ele? Ela falou, quero. Aí meu pai viajou 6 meses, voltou lá, fez os papeladas lá e levou embora. E foi dessa maneira. E ela já sabia, ela nunca tinha sido missionária e nem trabalho de evangelismo. Mas ela seguiu meu pai e acompanhou a vida inteira junto a ele e cumprindo o ministério que meu pai tinha para fazer e ela também junto com ele. Pastor, eu achei interessante que o senhor disse que o seu pai é a sua maior referência, né? E isso é uma expressão muito bonita porque é privilégio para poucos ter um pai que se torna uma inspiração, se torna uma referência para nós, ao ponto de provocar dentro de nós o desejo de seguir os mesmos passos que o nosso pai trilhou nos caminhos do Senhor. E eu soube, pastor, que a sua infância, eu fiz uma pesquisa, fiz uma pesquisa e nós vamos aqui no profundo, vamos no profundo e no oculto. Pastor,
Eu soube que a sua infância foi na presença do Senhor, a sua adolescência também, ali dentro da igreja, no convívio ali espiritual, religioso, na congregação, mas na juventude o pastor deu uma olhadinha assim para o Egito e falou: eu vou dar uma sondada lá na terra do Egito. Como que foi essa experiência, pastor? Na verdade, eu digo para você que está me ouvindo, talvez jovem, ou até que não seja jovem, não saia da igreja, não saia da presença do Senhor. Aí fora, nós não somos nem amador. O mundo é muito pior do que você pensa. E eu, criado na igreja, não conhecia nada aí fora, através de amizades e vontade própria, ninguém me obrigou a fazer nada. Eu comecei a dar uma volta aí fora, e quando eu vi, eu estava fora da igreja. Não teve um motivo para o pastor ter desanimado ou ter se entristecido? Foi por mera curiosidade? Não teve nenhum motivo. Não foi nenhum diácono, não foi culpa do meu pai, não foi culpa do ministério. Foi eu que quis olhar lá fora do mundo, né? E eu pude perceber que não é fácil voltar para a igreja. Eu tive a sorte de voltar e ter um compromisso. E na volta minha foi uma coisa crescente. E eu falei, eu vou ficar firme na igreja enquanto eu viver. Vou cuidar da minha casa, logicamente no começo não tinha família, como esposa, filha, essas coisas, mas cuidar da minha casa, cuidar da obra do Senhor. E um dia nós vamos partir aqui dessa terra, se não for com arrebatamento, a gente também vamos embora, segundo a permissão de Deus. E eu soube, pastor, que assim, o seu retorno não foi fácil. O pastor até acabou de dizer que, né, o retorno é um desafio, né? Você, a partir do momento que você conhece o mundo, fica muito mais difícil para você retornar ali para os caminhos do Senhor. E teve algumas oscilações, umas idas e vindas. E como que foi a experiência que o pastor teve para tomar aquela decisão definitiva? Não, agora é isso que eu quero, não vou mais apartar os meus pés da casa de Deus. Na verdade, essa pergunta é muito boa e muito interessante, porque a gente, como crente, muitas vezes temos oscilações. Sim. Não é todos que têm essa oscilação. Ele está na igreja, mas não é crente, toma ceia, para de tomar ceia. E eu tive esse problema. E eu conheci lá fora algumas pessoas. E a gente saía para conversar, bater papo, ver, era solteiro, né? E nisso eu conheci droga, né? Eu participei de várias coisas, até para sentir. Eu vou falar a verdade. Como é que eu participei disso? Um dia, andando com esses amigos meus, que eles gostavam de sair, paquerar e tal, a gente ia, esses negócios de jovem. Ele falou assim, Lilian, nós temos aqui um negócio aqui, que você não quer provar, não? Eu falei, o que é? Eu já vi, ele disse, não, isso aqui é um baseado, aí eu peguei e provei. Eu provei, aquilo lá não fez nada para mim. Só que é muito de tomar cuidado com isso, escute isso. Eu não fiquei viciado e não quis mais usar. Só que eu continuei andando com aquelas pessoas. Lá na frente, aí eu já usei. E nisso, vou resumir aqui, eu conheci droga de fumar. Eu cheirei, quase morri de overdose. Deus teve misericórdia e me trouxe de volta. Não fique abismado do que eu estou falando, não, mas aqui são coisas verídicas e é bom que você saiba disso. Eu injetei, através desses pessoal do mundo eu injetei também, e quando eu vi, eu estava para morrer. Meu Deus! Eu estava para morrer. Por 2 vezes eu tive uma dose muito grande e eu ia morrer. Uma delas eu nem vi. Eu ia, acho que, para o inferno direto. O rapaz que disse, você passou assim, nós levamos você para o médico e trouxe. O que é que Deus falou no meu coração? Que eu tinha que tomar uma atitude. Eu tinha que ter coragem. Irmãos, eu já fui internado. Fiquei internado não muito tempo. Mas cheguei a ficar internado, pessoas da igreja me ajudaram a ir para o internato. Mas quando eu cheguei no internato, eu também não gostei daquele povo lá. Eu achei o povo muito malandro. Eu falei, nada que internato é ruim, mas eu queria uma mudança rápida. É por isso, a culpa era minha. Sim. Eu queria, assim, já virar crente de uma vez, libertado. E não é que a pessoa tem aquele restício, né?
veio do mundo, veio do pecado. Aí eu peguei e disse, não, vim de lá embora. Ele falou assim, se você quiser ir embora, você vai, mas você não pega documento, não pega nada, você vai a pé, nós vamos dar o documento só para sua família. E eu saí de lá a pé, voltei para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei assim, a partir de agora eu vou mudar a minha vida com Jesus. Vou voltar para a igreja, vou pedir perdão, e aí Deus me libertou completamente. Não precisou de internato, não precisou de remédio, né? Tudo isso é válido. Mas eu, um dia de madrugada, eu cheguei em casa e umas 3 horas da madrugada, eu falei, Deus, o Senhor falou que tem uma chamada na minha vida. O Senhor falou que tem um ministério para me fazer. Eu não tenho capacidade. E aí eu abri a Bíblia, eu não lembro onde eu li. Eu falei, mas se a tua palavra é verdade, eu disse assim, então cumpra na minha vida. E o Espírito Santo me disse aquele dia, você não pode, você não tem capacidade, mas eu estou fazendo por você. Glória a Deus. E Deus me libertou aquela noite. Aquela noite eu fiquei liberto e nunca mais usei nada. E aí eu tive a liberdade para ficar com Cristo, ter comunhão com Cristo e poder pregar o Evangelho com toda a nossa incapacidade, mas ver como Deus faz, acreditar que Deus muda. E eu quero completar uma coisa aqui também. Quando tem uma pessoa que é drogado, as pessoas vão muito em cima do drogado, mas a família precisa de ajuda. Os pais, as mães, os parentes, eles precisam também de ajuda, porque eles estão também em uma fase complicada, porque eles enxergam o drogado, muitos deles nem enxergam Cristo, que Cristo é a verdadeira libertação. Não sou contra remédio, tratamentos, todas essas coisas são necessárias, mas eu tenho um exemplo de mim. Deus me libertou através de uma oração que eu fiz de madrugada e nunca mais bebi, nunca mais provei nada, eu sou anti todas essas coisas. E eu não quero nunca mais chegar perto disso até que Jesus venha. Pastor Lislier, o senhor comentando aí sobre esse período escuro, período negro que o senhor atravessou, e o senhor fez uma colocação muito interessante, porque às vezes o foco ali é o viciado, é o drogado, é a pessoa que está sendo alvo de toda aquela situação, mas a família também está sofrendo. E a família também precisa ser assistida, precisa de uma palavra. E como ficou a sua família, os seus pais, em saber que aquele jovem que nasceu em um lar cristão, que foi ensinado dentro dos preceitos da palavra de Deus, havia caído nessa armadilha das trevas e estava nessa situação? É interessante porque eu também, essa questão da família, eu não sei muito o que eles falaram ou o que eles faziam. Eu sei que eles se preocupavam comigo. Eles preocupavam que eu fosse para a igreja, que eu retornasse para a igreja, que eu fosse do mesmo jeito que eu estava. Eu lembro que uma vez o pastor Leres falou para mim, vamos hoje que eu vou pregar hoje. Eu falei, não vou não, eu vou te buscar aí. Ele falou, então tem que vir buscar, eu estou indo para a rua. Aí ele falou, não vou não. Então ele ficou em casa e não foi me buscar naquele dia. E eu não fui para a igreja. Outra coisa também que eu tive uma luta, mas Deus, o Espírito Santo trabalhou na minha vida, porque você perde a confiança. Ninguém confia em você. Meu Vizinhos, esposa, marido, ninguém da família, irmãos. Perde a dignidade. Você perde a dignidade. E quando eu resolvi tomar essa posição, eu coloquei a coisa no meu coração. Não importa o que pensam de mim, importa que eu voltei para Jesus. E importa que Deus me libertou. Então não precisava de provar nada para ninguém, eu precisava de viver uma vida. E muitas pessoas olhando para você, até com binóculo. Eu fui sondado por muitas pessoas. Sondado, e aí eu não estava preocupado de sondar, eu estava preocupado de afinar a minha vida com Jesus. Essas pessoas que oraram por mim, chegaram um tempo que eles ficaram alguns pouco me incomodados de estar indo para a igreja. Chegaram até a dizer para mim, você está indo muito para a igreja. Né? Eu falei, mas vocês oraram por mim, eu não falei para eles, mas eu pensei comigo. Oraram por mim e está reclamando que eu estou indo para a igreja. Irmão, eu silenciei. Até hoje eu nunca falei sobre esse assunto, que me reclamaram de mim que eu estava indo muito para a igreja. Mas eu coloquei um propósito de voltar para Jesus. Eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Eu tinha certeza da salvação através do arrependimento, através da palavra de Deus, e que Deus tinha algo comigo, apesar de toda a nossa limitação, que Deus tinha algo com a minha vida, que Deus me revelou e mostrou para mim e me deu oportunidade. Me disseram uma vez uma pessoa, você está tendo a última oportunidade, ou você fica firme com Deus, ou você vai descer a sepultura. Eu falei assim, eu vou ficar firme com Deus. E ali, lá na frente, essa pessoa que falou isso para mim, eu virei pastor delas.
Eles é a pessoa que andaram atrás de mim, me ajudaram, Que lindo. me deram até coisa para comer, Olha aí, e mandaram alimento para mim, Forte. e me deram um instrumento para me tocar. Eu toquei um tempinho lá na banda do Carrão. Era eu, um irmão que já passou para a eternidade, e nós íamos ensaiar lá. Essa pessoa deu instrumento para mim. E lá na frente, eu não era nem diácono. Eu fiquei pastor dessa família que me ajudou. Deus fez uma mudança que até eles também ficavam um pouco com ciúme. Que eles oraram por mim, que eu estava tão ruim, e depois eu era o pastor deles. É Deus que faz essas coisas. E, pastor Slier, agora aproveitando a nossa audiência, muitos jovens acompanham o Confradesp em Revista, o pastor mencionou que tudo começou com as más amizades. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que o diabo, ele se apresenta naquela frase, não tem nada a ver, não tem problema. E aí você vai sendo iludido, né, pelos convites, e quando abre os olhos já está praticamente dentro de um abismo. Qual conselho o senhor daria para os jovens que de repente está se envolvendo com más amizades, com pessoas que está trilhando caminhos que não agrada a Deus, e às vezes o jovem tem esse posicionamento, ele pensa que ele é forte, né? Não, mas minha mãe é dirigente do círculo de oração, meu pai é pastor, não, são meus amigos, mas eu não faço. Existe um perigo aí, pastor? Você tem uma amizade assim? Existe um perigo muito grande, de várias maneiras. A gente pensa, quando eu comecei, eu usei droga não por muito tempo, mas eu achava, eu bem empregado. Na época eu estava bem empregado, bem posicionado na empresa, e eu sempre trabalhava comando bom, a empresa, departamento técnico, e subi lá na empresa, do jeito que eu pedi para Deus, Deus fez comigo. Eu que não fiz muito a minha parte como crente, depois eu mudei. E aí eu achava que eu tinha controle. E assim eu quero dizer para você que você não tem controle. Se Deus não agir na tua vida, você não... Se chegar em Deus, quando eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não consigo. Falei para Deus, não consigo, Deus. E eu falei, eu chorei aquela madrugada. E o Espírito Santo me respondeu na hora, você está liberto. Você Glória não consegue, a Deus. mas eu consigo. E Deus me libertou. Então, cuidado com as más companhias. Eu digo para minha filha, se você anda muito você anda muito, se você é inglesa, americana, anda muito com brasileiro, você vai falar um pouquinho em português. Mas se você andar muito com chileno, você vai falar a língua dele lá. Com francês, a língua dele. Então você tem que tomar muito cuidado com as companhias. As más companhias, a Bíblia fala que corrompe os bons costumes. Sim. Então você pode ter amizade com essas pessoas, mas tem até um limite. Você não consegue trazer esse pessoal para a igreja. Agora, nas festas dele, você pode ir em todas. Então você toma cuidado. Sim. E muitas coisas, a gente tem que entender, ele não quer vir na tua festa. Não gosta de crente, orar, não sei o que mais lá, entendeu? Mas aí você pode ir na festa dele, que tem tanta coisa errada lá. Então não é proibido você ir numa festa onde não tem cristão. Você pode até ir. Você deve manter a sua postura de cristão, sair das más companhias. Eu aprendi uma coisa que eu sei que todo mundo faz. Eu oro a hora que eu chego em casa. Eu oro a hora que eu saio, eu oro a hora que eu como, eu oro a hora que eu recebo o pagamento, eu oro a hora que eu compro alguma coisa. Eu aprendi de todas as dificuldades que eu passei. Irmão, eu tive para morrer 3 vezes nítida, né? 3 vezes nítida. Eu tive com um revólver apontado para minha cabeça. E justamente o irmão está falando sobre as companhias. Quando o revólver veio para minha cabeça, eu não estava com boa companhia. Não estava com nenhum pastor, com nenhum evangelista, com nenhum crente. Eu estava com pessoa que não era crente. Na verdade, era bandido. Era bandido e perigoso. E esses quase me mataram. E aí Deus me trouxe de volta. Depois eu caí na Serra das Araras, 40 metros lá para baixo. Quase morri. Eu tinha um carro zerinho, né? Quase morri lá. E Deus trouxe eu de volta. Depois eu bati um carro na João 23, de lá do cemitério, era só enterrar ali. E ali também quase morri também. Jesus. E Deus me trouxe de volta, sem contar as overdoses que eu tive quando eu estava fora da igreja. Então, aí eu vou falar a resposta do pastor. É perigoso estar... Quando você está em pessoas suspeitas de má conduta, lugar errado, você pode morrer através de um tiro, você pode ir para a cadeia e pagar por causa de droga, de tanta coisa que você não cometeu. Com certeza, se você estiver na igreja, cultuando, na escola dominical, evangelizando. Tanto é que nosso evangelismo é simples. Não precisa de segurança, não precisa de nada, apesar dos caras correr atrás da gente. Mas esse lugar que você vai tem que ter segurança, tem que ter não sei o quê, e câmera filmando. Então, você está num lugar desse, vai acontecer o que a irmã disse que ela foi profeta para mim. Ou você vem para a igreja, ou você vai descer. E ela disse assim,
o problema é teu e grande vai ser a tribulação. E eu, naquele momento, ouvi o conselho e voltei. Porque eu já conhecia a palavra de Deus. Pastor Lisli, eu trabalho com jovens desde os meus 14 anos de idade. E trabalho com a Almadeb. Inclusive, o pastor teve uma passagem significativa pela Almadeb. Se der tempo, a gente vai comentar um pouquinho como foi essa experiência do pastor na Almadeb. Mas nós ouvimos muitos relatos de pais que nos procuram, de mães em desespero, que já não sabem mais o que fazer com o filho. O filho acabou entrando em caminhos de perdição e a família fica aflita, em desespero e não sabe mais o que fazer. Qual o seu conselho para essa mãe, para esse pai que agora está angustiado porque o filho está em caminhos que não glorificam a Deus? Eu tive experiência de trabalho e eu dizia assim, eu nunca quero pregar para drogado, para nada disso, por causa de ter conhecido. Isso era mais novo. Mas lá na frente eu fiz muitos trabalhos na FEBEM. Nós fizemos um trabalho muito forte na FEBEM aqui, no Tatuapé. Trabalho muito bonito, né? Uma equipe grande. Eu sei que o Belém já tinha tido outros trabalhos, mas essa nós entramos ajudando o pessoal, depois o pessoal, nós crescemos muito em quantidade de pessoal, expulsaram nós, e depois nós entramos lá. Depois eu conto como é que nós entramos lá. E nós entramos lá, fizemos trabalho na FEBEM, eu também batizei em penitenciária, preguei em penitenciária, expulsei demônio. Eu trabalhei nessa parte também, inclusive ajudei o pastor Agostinho muito tempo. O trabalho do Tatuapé, nós passamos para o pastor Agostinho. Foi nós que, pelo pastor José Hélio de Costa Júnior, nós fundamos esse trabalho aqui. A pessoa veio aqui na igreja procurar, aí falaram para mim que tinha uma pessoa da FEBEM aqui. Eu falei, então o negócio é comigo. Só que eu não entendi, a minha inexperiência, mas na mesma hora eu já refleti que não era comigo, é com o pastor. Aí ele foi e conversou com o pastor Dueto. O pastor Dueto, José Hélio de Costa Júnior, disse assim, não, vai lá com o Lilê, é tudo com o Lilê. E a pessoa voltou e falou comigo, aí nós abrimos um trabalho pelo Belém, com todo o credenciamento do Belém, e fizemos um trabalho muito forte aí. O ministério nos apontou. Mas nós temos que entender que, nesse período, eu envolvi com o evangelismo. Eu lembro que uma vez nós estávamos aqui no evangelismo, foi na época até que eu fui batizado com o Espírito Santo. O pastor Zé Hélio falou assim, tem uma mulher que veio aqui e ela está pedindo visita. E ela pediu, mandamos um grupo na casa dela para visitar. O pessoal visitaram, e ela até foi até o púlpito, eu estava lá do púlpito, na frente do púlpito, ela comentou alguma coisa que tinha ido visitar lá, e eu falei assim, nós mandamos a equipe lá. E ela falou assim, mas eu não vi você lá. Eu falei, não é equipe, tem várias equipes, mas foi uma equipe lá, a gente olha o relatório, sabia que visitamos. E aquela mulher tinha um problema justamente que ela estava falando. Ela veio para a igreja porque o filho dela estava com problema de droga. Ela é orientadora de ensino, tinha bastante conhecimento de tratamento com pessoas, psicologia, e ela não conseguia trabalhar com esse menino. E ela foi lá, nós visitamos lá. Aí a mãe dela falou assim, mas crente fuma? Eu falei, não, crente não fuma, mas minha filha está fumando, que era a mãe do menino. Sim. Então nós trabalhamos com ela, essa mulher foi liberta, foi batizada com o Espírito Santo, né? Ela foi batizada com o Espírito Santo, inclusive na mesma época que eu fui batizado. Glória a Deus. Eu ainda contei, pastor presidente, o pastor José Hélio, aquela mulher que o senhor mandou visitar, lá na frente, ela foi batizada junto comigo, com o Espírito Santo. E nós estávamos fazendo o trabalho. Na casa dela, e ela disse uma coisa, eu estou contente com o trabalho de vocês, porque eu pensava que com a minha capacidade, eu conseguia fazer o trabalho na minha casa. Tanto é que eu explicava para ela, expliquei para outras pessoas, quando tem um carro atolado, nada contra Fusca, viu? Meu primeiro carro foi um Fuscão. Sim. Você não tira um carro com Fusca. Você tem que pegar um carro, tração nas 4 rodas, corrente na roda e um cabo de aço para amarrar na árvore. É a gente com Jesus, né? E aí, essa mulher, ela aprendeu que ela tinha que estar com Jesus, ela se firmou, foi batizada com o Espírito Santo, batizada nas águas, ficou firme na igreja, entrou em comunhão, a mãe dela também firmou, entrou em comunhão, e o menino aceitou Jesus, ficou firme, e Deus libertou ele completamente. Ele agradeceu o trabalho que Deus fez através de tudo. Ela disse, eu pensava que com o meu conhecimento fazia tudo, e Jesus que fez, e ela ficou muito alegre. Com certeza, Jesus que liberta, Jesus que transforma e Jesus que salva, né? E, pastor Lisli, o senhor comentou do seu trabalho na FEBEM. Fala um pouco aí como foi essa experiência. A experiência na FEBEM foi um trabalho, como nós estávamos ligados ao evangelismo, nós começamos a fazer trabalho na FEBEM. Aí tinha uma instituição que fazia um trabalho lá, e nós colocamos algumas pessoas
para fazer o trabalho, e eu também comecei a fazer também. Através dessa instituição, nós entrávamos na FEBEM. E fizemos um bom trabalho. Em todas as unidades que tinha, 1, 2, 5, era quinta-feira, segunda-feira, era sábado, né? Eu não ia em todos, mas nós tínhamos uma boa equipe. Aí, como fazer o trabalho, Deus começou a salvar, libertar, curar. Fizemos curso, eu fiz curso de capelania, vários estágios, fiz lá nas clínicas. O pastor Agostinho, naquele tempo, estava lá com a gente, ele que nos levou lá. E tinha outros professores lá, que eu não me recordo o nome, nós fizemos vários estágios, a minha esposa também fez também, nós fizemos vários estágios ligado à capelania. Fiz no DEIC também, um curso também, lá sobre drogas, essas coisas também, para ter conhecimento com as pessoas peritas lá. E começamos a tratar com esse povo. Esse povo é povo complicado. Então, o que eles ensinaram para a gente? Você toma cuidado quando você entra num trabalho desse, né? Nunca você fica num canto, sempre um lugar que dá para você correr, né? Se o negócio virar, você sai correndo. Um dia nós estávamos lá em Franco da Rocha e virou o negócio tudo, de uma hora para outra lá. Eu, o pastor Agostinho e a equipe saímos tudo voando. Era rebelião? Deu uma rebelião lá. Mas eu já Deus. tinha essa informação da linha. Sim. Né? Inclusive ele, nós estamos lá na orientação dele. Sim. Né? E deu uma virada lá naquele presídio lá e nós saímos tudo correndo. Entramos pro carro, tanto era que a viatura vinha vindo para o presídio, quase bateu no carro da gente. Mas nós já estávamos orientados a isso. Aqui no Tatuapé, teve problema uma vez que eles queriam pegar o irmão também. O irmão eles começaram a discutir com o irmão, porque não gostava do irmão, fecharam lá, mas a irmã falou, não, o pastor Lidia disse que é para correr. Aí ela deram linha, conversaram com o outro e foram embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e o trabalho cresceu. Uma das coisas que servia de experiência, que é bom a gente ver, muitas pessoas, elas estão crentes lá dentro. Sim. Falam em língua, são batizados nas águas e um monte de coisa, mas não é todos que se firmam aqui fora. Eu vi muitos, inclusive crente, saiu, morreu. Foi a primeira, não foi 1, nem 2, nem 3. Primeira parada que eles fizeram aqui fora, como diz, já morreram. Meteram o bala, o cara morreu. Porque ele sai de lá, vamos fazer uma paradinha aí e tal, vamos acompanhar, você vai só me acompanhar, você vai ficar de olheiro. E morreram. Então, muitos que saíram de lá morreram. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E esse trabalho, nós ganhamos muitas almas. Nós, através disso também, os familiares, a gente conversava com os familiares, trazia o familiar para esses cultos, né? E a gente está envolvido no evangelho. Uma vez nós levamos aqui os adolescentes do Belém. Os adolescentes. Inclusive, minha filha foi lá também nessa época. Fomos ali na FEBEM, fizemos o culto lá, levamos os adolescentes lá nessa época, né? Minha filha de menor, todos eram de menor. A gente deu uma cobertura, teve uma facilidade para entrar por causa da igreja, nós levamos o pessoal lá. Mas eu sempre disse, não é trabalho para qualquer um. Não pode qualquer pessoa evangelizar, nem porque o teu parente está preso. Aí que eles também não deixam. Tem que ir lá porque Deus te chamou. E o seu parente está preso aqui no Tatuapé, tem que levar para você trabalhar lá no sul. No sul, que eu falo, na região sul de São Paulo. Sim. Né? Não aqui que você tem que trabalhar. Se Deus depois trabalhar, não pode trabalhar parente, perto de parente, porque é meu amigo, você tem que trabalhar para Jesus. E a gente direciona isso. Então é muito importante esse trabalho. Nós vemos muitos crentes. Eu não vou falar, irmão, eu não vou usar essa linguagem que 50% é crente. Eu não tenho certeza. Mas tem muitos filhos de crente, muitos desviados que estão lá nesse lugar preso. Hoje não fala mais FEBEM, é Fundação Casa. Mas é isso aí. Pastor Lislier, e eu soube que nesse seu retorno, né, para Jesus, o pastor abraçou o evangelismo, né? Abraçou esses trabalhos aí na penitenciária, na FEBEM, e se entregou mesmo de coração. Mas o senhor havia comentado que comentado com os mais próximos, né? Que não dava muita importância ao batismo com o Espírito Santo, porque o pastor disse que quando quisesse, o pastor seria batizado. E aconteceu que o tempo passou e veio o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, e aí o pastor entendeu que não é quando a gente quer. O pastor teve que realmente se quebrar aos pés de Jesus. E como que foi, pastor? Esse momento que quase que levou o pastor até em desespero, porque orava, mas o batismo com o Espírito Santo não acontecia. Essa experiência, irmãos, é bom a gente ter para poder passar. Sim. Para outras pessoas, até que não são batizados. Eu vou lá na frente, depois volto atrás. Quando eu fui batizado, um pastor aqui do Belém falou para mim assim, ô Lislier,
você já está batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é? É que você ora muito, jejua muito, está com medo de falar em língua. E basicamente era isso. O dia que eu fui na vigília, depois que ele falou isso, eu ajoelhei e comecei a falar em língua. Né? Mas voltando um pouquinho atrás, eu achava que eu poderia ser batizado a qualquer momento, porque eu sentia a alegria do Espírito, eu chorava, tudo, mas falo em língua. A hora que eu quiser eu falo. Mas depois, quando eu quis ser batizado, que eu me envolvi no evangelismo. Como é que eu entrei no evangelismo? Né, vou falar rapidamente para chegar lá um pouquinho mais na frente. Sim. Eu falei, eu estou terminando a faculdade, esse curso que eu estou fazendo agora, e a partir de agora eu vou ficar na igreja. Vou participar dos cultos. Tanto é que eu ajudei nos cultos aqui de quarta e sexta, eu era intercessor. Hoje não tem mais aqui, mas tem a época intercessor, eu ficava no corredor lá orando durante o culto. E aí eu comecei nesse trabalho. Foi o Davi Araújo que me convidou, falou, que dia que você quer vir? Né, eu falei, eu quero na sexta-feira, porque quarta-feira, aquele tempo, eu fico com a minha família. Eu falei para ele, quero ficar com a minha família. E aí comecei a ajudar nos cultos. Mas depois eu vi a necessidade realmente de ser batizado com o Espírito Santo. Né? Não é que eu estava almejando nada de pastorado, mas eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a orar, e Deus me batizava. Um dia eu estava, aí eu me envolvi no evangelismo. Parei, acabei a faculdade, me apresentei lá, e vou voltar também a falar da minha apresentação. Como é que eu me apresentei para trabalhar no evangelismo? Eu orando de madrugada, eu falei, a partir da semana que vem eu vou lá no Belém e falar para a equipe lá, eu vou fazer parte aqui da equipe. Aí eu olhei para Deus e falei, Deus, eu não sei fazer nada. Eu não tenho mais de 18 anos. Aquele tempo, eu não sei pregar, eu não sei tanta coisa a fazer. Cantar, até cantozinho da harpa, não sou um cantor entoado, mas sei cantar. Né? E aí eu falei assim, aí eu disse para Deus, Deus, eu vou lá falar para ele o seguinte. Aí eu disse, tomara que a gente vá a pé, porque eu ando bastante. Eu disse, eu vou carregar a mala do pastor. Eu disse, tomara que seja pesado, porque eu faço alguma coisa. Né? Até hoje eu lembro, a primeira visita que eu fui, foi o pastor Leles, foi o Cimei, Francisco Chaga, foram umas 8 pessoas em 2 carros. Eu falei, aqui eu não preciso fazer nada, só dar glória a Deus, porque só tinha gente com a experiência, um homem de Deus, e ali. Mas lá na frente, eu não era batizado com o Espírito Santo, e o Cimei, acho que era o Cimei, falou assim, eu vou para os Estados Unidos, e vou vender a minha firma. Não falou 2 segundos, vendeu a firma. E ele via, eu vim para o Belém a pé. Ele falou assim, por que você vai para a igreja agora? Eu falei, é o seguinte, eu estou desempregado. Tem uns folhetos aqui, eu vou dando folheto da igreja, eu vou na igreja. Eu não peço dinheiro para ninguém, não mexo com ninguém e faço um trabalho. E eu ia a pé, vinha para o Belém a pé. Sim. E voltava a pé. Né? Já cheguei até a vir para a vigília. Depois eu não vim mais, porque eu vi umas tentações de madrugada aí eu vigiei e não vim mais. Até para a vigília eu já vinha a pé também. Mas aí, irmãos, nesse período eu comecei a vir a pé, voltar a pé. E aí um dia aqui no Belém, passou o pastor Leles, falou assim, você quer assumir o evangelismo? E eu estava aqui andando aí, falei, quero. Aí o pastor Leles foi para lá, eu falei, meu Deus, mas o que eu falei para o pastor Leles? Assumir o evangelismo. Tinha profeta, tinha tanta gente lá. Meu Deus. E eu não era nem batizado com o Espírito Santo. Aí me chamaram, e no domingo chamaram lá, o Lili agora vai aqui tomando conta, ajudar e tal e tal. Os irmãos, quem é o líder aí? Ele aí. Aí eu fiquei trabalhando. E aí Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho naquele período que eu assumia um trabalho. E a pessoa que falava comigo dizia assim, você não é chefe, mas você é responsável. Por isso aí, eu estava bem arrumado, mas eu estava de calça curta e de suspensório. Bem arrumadinho, assim. E logo em seguida apareceu esse convite para mim. E aí eu assumi. E aí nisso, nesse período, trabalhando, uns criticando, que esse hype aí não é batizado com o Espírito Santo, porque não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Eu lembro que um dia, até no dia da consagração que teve, e tinha um trabalho de evangelismo, nós fomos fazer o trabalho, falou, Lili, você não vai para a consagração? Eu falei, não tem nada para fazer na consagração, não ia ser consagrado, e tinha um trabalho, fui fazer a visita. Aí um dia, eu orando, muito jejuando, por isso você que não é batizado, não desista, irmão. Ore, acredite em Deus, né? E o pastor José Wellington, um dia eu estava aqui na igreja, eu falei assim, acabou o culto, o pastor José não sabe disso. Mas eu falei, vou ficar olhando aqui se o pastor José precisar de alguma coisa. Se ele precisar de alguma coisa, eu fiquei aqui pela garagem. Né? E a Manvana estava na loja, o pastor José sentou no carro dele, estava lá. E eu lá quieto, só prestando atenção. Aí ele abriu o vídeo e falou, vem aqui. Eu falei, apareceu o serviço. Meu filho, vai orar. Eu preciso de você batizado com o Espírito Santo. E eu não falei nada para ele, mas eu estava orando, jejuando, e gente falando comigo. E aí, Deus me batizou. Naqueles dias também, quando eu vim para a igreja, falaram para mim assim, você vai para a igreja, por que você vai para a igreja agora? Eu disse, não foi ontem, você vai hoje de novo? E não sei o quê.
não sei o que mais lá. Eu falei nada também, não respondi nada. Aí eu cheguei na igreja, Deus usou um pastor, ele é de Americana, ele vem aqui sempre no Belém. Deus usou ele e disse, meu filho, você que tá aí de camisa aí, de manga comprida, eu tava sem gravata nem nada, é você, essa camisa aí e tal. Diz assim o Senhor para você, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho chamado com você, você está orando e está pedindo algo para o Senhor, eu vou te dar nesse dia, conta 30 dias. Meu Deu Deus. 30 dias, o pastor Zé Wélio falou comigo, aquele profeta falou comigo e Deus me batizou com o Espírito Santo. Que benção. Então você não pode desistir, creia, ore, acredite, deixa a trauma para de lado e deixa Deus te usar. Abra a boca. É se entregar mesmo. Se entregar e deixar. Tem que se entregar. Deus fazer eu me entreguei. a obra. Outra coisa que eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu cheguei a um ponto de falar assim, eu acho que eu vou parar. Deus não me batizou. Mas quando eu acabei de falar, eu falei, eu não posso parar porque Deus falou para mim. Deus falou para mim. Eu tenho certeza que Deus falou para mim. Por que eu vou parar? Então eu não parei. Porque eu pensei em parar, mas eu tinha certeza que Deus já tinha me falado. Deus falou nitidamente para mim ficar e trabalhar. E que Ele estaria acertando muitas coisas na minha vida. Ele disse para mim muitas vezes, você vai ser o Lislier, mas não vai ser o Billy Graham nem nada, é o Lislier. E eu vou trabalhar na tua vida. Glória então a Deus. eu peguei e não desisti porque Deus tinha falado comigo. Pastor Lislier, eu até comentei no começo aqui da nossa conversa que eu já fui alvo e tantas outras pessoas já foram alvos de uma palavra de Deus liberada pela sua vida. E eu gostaria de saber como que é essa intimidade que o pastor tem com Deus, né? Quando Deus te toma assim, profecia, você ouve literalmente a voz de Deus no seu ouvido, Deus fala no seu coração, é na sua mente, Deus toma a sua boca. Como que é esse mistério? Essa questão é diferente a maneira que Deus opera. Sim. Deus, ele é o mesmo. A maneira de ele operar é diferente. Um dia eu estou na minha casa, eu vou falar uma coisa do João Branco, me lembra se eu esquecer do João Branco. Sim. Um dia eu estava na minha casa e tinha uma mulher lá que ela tinha até um pouco de medo de mim. A minha vida não era meio atrapalhada. Eu saí no corredor e vi ela com a perna toda enfaixada. Eu falei, o que a senhora tem aí? Eu tô com uma ferida aqui que não sai na minha perna. Eu falei assim, Deus falou para mim que tá curando a sua perna. Eu vi a mulher naquele momento. Oh, glória. E eu falei, eu tava orando mesmo, eu vou orar para a senhora e Deus vai chegar. Passou um tempo, eu não vi mais aquela mulher, não sei quantos meses, eu encontrei com ela de novo. Falei, e a senhora, como é que tá? Deus curou a minha perna. Do jeito que você falou, Deus fez. Então Deus curou aquela mulher através do momento que eu vi ela e Deus falou para mim, fala para ela que eu tô curando ela. Eu orei por ela e Deus curou. Quando o pastor João Branco trabalhava aqui, na rádio, eu tive um sonho. Sim. Eu cheguei e falei, pastor Lelis, eu tive um sonho que o pastor João Branco entregava aqui essa rádio para você. Ele vinha com um monte de papel e entregava para você. O pastor Lelis é assim, ele é na dele, né? Sim. Ele ficou quieto, viu, ele sabe que Deus me usa mesmo, que eu já falei umas coisas para ele, ele viu Deus usar pela misericórdia. Ele não falou nada. Passou poucos dias, o pastor Lelis me procurou. Lili, do jeito que você falou, aconteceu. O pastor Branco chegou lá, até as palavras da maneira que falou, que eu não lembro agora, ele dizia assim, 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 estou parando, eu não lembro como é que era. Do jeito que você falou, ele acabou de entregar hoje. Então Deus tem a maneira de usar. Né? Então a gente tem que estar à disposição, a gente tem que... Quando eu fui para evangelista, fui consagrado a evangelista, todas as minhas consagrações, elas tiveram um impasse, não aqui do homem, mas coisa, talvez, não sei o que é. Uma coisa do inimigo, provavelmente do inimigo. Eu tive guerra. Quando eu fui para evangelista, eu estava, naqueles dias, ia ter a consagração. Eu vi gente no corredor, você é consagrado? Perguntava, eu sei, Lili, vai ser consagrado? Eu falei, não, vai não falar nada. Eita, ali quieto. Eu tinha vontade de ir para evangelista, né? Ter uma vontade e tal. Aí, eu fui dormir. Fui para casa, dormi. E à noite, eu vi assim, eu creio que ia ser no outro dia. Eu vi o pastor José Wélio falar assim, Lislier. Meu Deus. Eu falei assim. Aí eu fui lá na consulta, aí ligou uma pessoa aqui do Belém, falou para mim, ô Lelê, você sabe quem está sendo consagrado evangelista? Aí eu dei um nome, fulano. E que eu sabia que ia. Eu também sabia que ia. Você. Eu falei uns 3 nomes. Ele falou, não, né? Eu falei, eu. É você, Lelê. Você passou no crivo. Meu Deus. Ele falou assim, mas como é que você sabe? Eu sei porque essa noite eu ouvi o pastor chamando meu nome. Ele falava Lislier.
Eu fui na consulta e lá ele me ligou, é você mesmo, você foi passado no crivo aqui para ser consagrado para evangelista. Aí eu vim para ser consagrado, mas eu nem sabia que eu estava no crivo lá. Glória a Deus. Pastor Lisli, ouvindo a sua trajetória, né, o caminho que o pastor tem percorrido, a gente começa a perceber que para cada um, Deus trabalha de uma forma. Não adianta a gente querer comparar. E esse é um dos maus do nosso século, né? Pessoas que ficam comparando a sua vida com outra, e isso gera ansiedade, gera depressão, tantas coisas ruins. Eu já conversei com muitos pastores aqui no Confradesp em Revista, e cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história. Verdade. E é muito comum nós vermos os pastores comentando, olha, eu dirigi tantas congregações, eu dirigi 8 congregação, 15 congregação, 4 congregação, até ser convidado pelo ministério para assumir o meu primeiro setor. Mas o pastor não dirigiu nenhuma congregação. Deus foi te moldando no evangelismo, Deus foi forjando o seu ministério na FEBEM, nas Sim. penitenciárias, Sim. Deus foi te preparando na UMADEB e, de repente, Uma deve também é uma história interessante também. ali forma muitos obreiros, né, pastor? O pastor vai falar daqui a pouco a importância da UMADEB para o senhor, mas, de repente... O que eu quero frisar aqui, Sim. sem cortar você, desculpa Claro, aí, fica à vontade. O nosso pastor José Huerto Bezerra da Costa, pastor José Huerto Costa Júnior, ele nos apoiou em tudo. Glória a Sou grato Deus. a Deus pela vida deles, tiveram confiança na gente, estamos muito tempo aí, não tem a metade do tempo que eles estão, mas eu louvo a Deus, mas esses homens foram bênção na minha vida. Sim. São bênção na minha vida. Glória a Deus. Benção na vida de todos os obreiros do nosso ministério, né? Porque nós somos privilegiados. Eu digo isso com muita alegria. Somos privilegiados em sermos pastoreados, né? Sim. Pelo pastor Lelis, pelo pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, e eu, particularmente, pastor Lelis, que é o meu coordenador na UMADEB. Era um sonho que eu tinha, né? Eu sempre orava a Deus e eu falava, eu quero, se Deus tem uma chamada na minha vida, na minha consagração, eu quero receber a bênção dos nossos pastores. Amém, bênção. E Deus realizou esse desejo do meu coração. Mas como que foi, pastor, para o senhor, de repente, vem o convite do ministério, um setor que o pastor estaria responsável, né? Salvo engano, o primeiro setor que o pastor dirigiu foi o setor de Nelson Cruz. Como que foi esse de repente de Deus na sua vida? É interessante isso também, que foi um momento também, assim, não digo tribuloso, mas assim, de movimentos. Eu era secretário da mocidade, segundo secretário, o primeiro era o Netinho, o Joel Monteiro era o terceiro, e teve um trabalho da mocidade, e tinha um trabalho aqui na igreja também. Era culto da mocidade, tinha um trabalho aqui no Belém. E nesse dia eu fazia todos os contatos. Os contatos, ele corre atrás disso, corre atrás daquilo, então fazia todos os contatos. E naquele dia teve um problema que não coube, parece, todo mundo na igreja, mudou, acho que a programação do culto, e um dos pastores ficaram bravos comigo. Uns pastores, coordenador, e um coordenador, eu falei, você é coordenador, rapaz, você não pode fazer isso, você não pode pôr fogo nessas coisas. Ele é meio doutorzão também, ele fala um monte de coisa pra mim e tal. Aí encontrei um pastor, esse pastor é bravo, é meu amigo hoje. Sim. Ele é bravo. Aí ele chegou em mim assim, eu queria era você mesmo. Aí, porque meu povo, porque não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Eu falei, meu irmão, pastor, é o seguinte, eu já falei com, não vou citar nomes aqui, fulano. Eu fui até lá em cima, falei com todo mundo do problema que estava acontecendo. Eles também nem lembram disso, talvez. Mas eu estava ali no meio. Aí ele disse assim para mim, sabe uma coisa? Segunda-feira eu vou vir aqui entregar você pro pastor. Meu Deus. Eu falei assim, pode entregar. Eu não sei se ele entregou, se ele não entregou, não sei. Aí... minha filha estava fazendo, estava estudando, você fala do setor que eu assumi. Sim. Ela estava fazendo veterinária e uma parte do curso dela era em Pirassununga. E eu fui lá para buscar ela, em tempo normal, pegava ela e voltava, ainda dava tempo de pegar o evangelismo. Programava tudinho. Eu lembro que aquele dia eu errei o caminho, andei bastante. Mas na madrugada eu fui orar. Eu falei, Deus, você viu o que aconteceu comigo? Eu sou o segundo secretário. Eles tinham que reclamar com o pastor Lélio. Tinha que reclamar com aquele outro lá que é o segundo. Aí eu falei os nomes. Reclamar com fulano. Agora vem comigo, Senhor. Aí eu disse para Deus, nunca mais eu faço oração desse tipo. Deus, me coloca em qualquer cantinho aí, mas tira daqui. Meu Deus. E chorei à noite. Sim. Aí eu fui para lá, quando eu tô voltando para cá, ligaram para mim. Ô, Lelê. Falei, rapaz,
eu acho que eu vou sair aqui do setor e você quer ir para lá? Meu Deus. Acho que o pastor vai mandar o senhor. Você aceita? Eu falei, aceito. Foi a noite que eu orei. Oh, glória. E aí, eu falei, aceito. Ele falou assim, mas o pastor, eu tô achando que ele vai mandar você, mas ele não deu certeza. Falou, eu acho que o pastor vai mandar você. Aí eu peguei e fiquei quieto. Fui pro Evangelino, voltei. Quando chegou no culto, a gente orava até 15 para 7. Não, começava 15 para 7 às 7 horas. Aí chegamos, eu falei, vou subir pro púlpito logo. Fiquei meio ligado também, né? Sim. É que nem um arrebatamento isso. Fiquei meio ligado. Sentei, orei. Aí acabou a oração. Acabou a oração, o pastor Zé cumprimentou. Aí eu, meu filho, você tá aqui? Ó, eu quero que você vá aqui, ó. Tá. Vai na igreja aqui ao lado. Tem um probleminha lá. Você vai lá e dirige o culto e você prega lá. Falei, tá bom. Sim. Tá bom, pastor. Aí fui lá, dirigi o culto, né? 3 almas aceitou Jesus. Mas o irmão que estava lá falou assim, o negócio é o seguinte. O irmão pastor da igreja, ele não tinha muito conhecimento, assim, simplicidade dele. Mandou eu dirigir o culto. Então você fica sentado aí e depois você prega. Falei, tá bom, pode dirigir. Aí ele chegou 8h05, falou, não, rapaz, o pastor José que mandou, é você que tem que dirigir o culto. Eu errei. Ele não sei se ele ligou pro pastor dele. Eu falei, não, irmão, não tem problema não. Já que já tá nesse período, continua o culto, eu prego. Sim. Aí preguei. Acabou o culto, 3 almas aceitou Jesus, Nico chegou o Antônio lá, ele começou a conversar algumas coisas com o pessoal lá. Eu fiquei falando, Antônio, dá a benção apostólica. Aí ele estava conversando, enquanto ele estava conversando algumas coisinhas, aí ele deu a benção apostólica. Deu a benção apostólica, vim para a sede. Cheguei na sede, o pastor olhou para mim, meu filho, tudo bem? Como é que foi o culto lá, pastor? Foi bom, pastor. Ganhamos 3 almas, sabe, eu gosto de ganhar alma, né? Oh, 3 almas aceitaram Jesus. O culto foi bom. Falei, o pastor que é de lá, chegou lá, o pessoal recebeu ele direitinho, e ele deu a benção apostólica, mas ele ficou conversando umas coisas lá. Eu vim pra cá, o pastor fez uma brincadeira. Ô, meu filho, ele entrou tudo bem lá, mexeram com ele. Eu falei, não, pastor, não mexeram com ele não, entrou bem lá. Quer assumir lá? Quando o senhor quer que eu assume? Ele falou, quando tem culto lá? Quarta-feira agora, era um domingo. Então, quarta-feira eu assumi. Aí, quarta-feira, eu já assumi. Domingo, eu assumi na casa. Tanto é que a saída também do Nelson Cruz foi assim também. Deus falou que eu ia sair de lá, né? Sim. E aí eu falei pra minha mulher, foi trabalhar lá em Arujá, quase em Arujá, que a firma dela era 500 metros da minha casa, mudou pra lá. Eu falei, pô, Deus vai me chamar para outro lugar. Fica atento que eu vou te buscar lá no serviço. Você não vai vir nem no ônibus fretado. E aí eu estou trabalhando numa quarta-feira, chega o Ivanzinho, o pastor está te chamando, tem uma novidade para você. Eu falei, é? Eu já calculava que era isso. O pastor chegou, meu filho, quanto tempo você está aí? O pastor vai fazer quase 6 anos. Você quer sair daí? Eu falei, claro que quero. Ele falou, não, calma, meu filho, calma. A gente conversa pouco, não fala muita coisa. E ele falou assim, e quando você quer assumir? Eu falei, eu quero assumir hoje. Ele falou assim, tá, Roberto? Tem culto lá? Tem. Vai lá e dá posse para ele. Chama o Jeremias aí. Vai lá dar posse para ele hoje. Assumi no mesmo dia. Ele me chamou no mesmo dia, Glória assumi. a Deus. No mesmo dia eu liguei e eu falei para minha mulher, já liguei, pode se arrumar aí que eu vou te buscar aí. Nós vamos assumir a igreja hoje. Então foi uma coisa rápida também, Deus trabalhando. Então são umas coisas assim, que a gente tem que entender e ficar ligado ao Senhor e obedecer a nossa liderança, porque Deus é que comanda a nossa vida através desses homens que Deus tem colocado. E a gente percebe, pastor, que a gente tem que estar preparado, porque com Deus é de repente. De repente. Deus não faz muita volta, não. É. Quando chega o de repente, não importa onde você está, que situação você se encontra, quando chega o momento, o negócio acontece. E nessa trajetória, pastor, ministerial, tem alguma experiência que o pastor leva dentro do seu coração, algo que te marcou, que o pastor vai levar por toda a vida? Duas coisas num setor que eu... No meio, não vou falar o setor, mas dos que eu passei. E que eu sou também, contando até como eu sou. Uma vez chegaram para mim, os irmãos disseram, vamos fazer uma baixinada para tirar você daqui. Eu falei, é? Eu falei, meu irmão, o pastor não mandou sair. Quiser fazer a baixinada, pode fazer. E aí eu fiquei lá mais de 5 anos depois que falaram isso. Naquele tempo lá, teve um homem que se levantou contra mim e ele falou que eu tinha feito isso, feito aquilo eu tinha sonhado. Naquela época, um pastor grande aí disse que tinha um atentado, não do Belém, e meteram a faca nele, alguma coisa assim, um pastorzão aí, não vou citar nome. E nessa mesma época, os irmãos me chamaram e falaram, ó, esse cara vai te catar. E eu sonhei realmente que aquela pessoa estava escondida com uma faca. Meu Deus. Tudo junto. E aí aquele homem, não é que esse homem veio para cima de mim mesmo?
E aí, eu peguei, justamente naquele dia, tinha bastante gente lá que me seguraram, tudinho, conversaram. E aí, depois me ameaçaram, falou que ia chamar os irmãos. Os irmãos, você sabe quem é os irmãos, né? Sim. Vamos chamar os irmãos aí. A mulher dele veio falar que ele ia chamar os irmãos. Mas foi tudo, ela não falou por maldade. Ela estava nervosa com o acontecimento. Deus não permitiu que nada acontecesse. Eles não saíram da igreja, me ajudaram, e essa própria pessoa me ajudaram lá. Glória a Deus. Eles me ajudaram, né? Muitas pessoas pararam, mas esses aí me ajudaram, eles foram... Eu vi Deus agir, né? E tanto é, eu vou contar aqui, você vai dar risada, é bom você ouvir isso aí também. Eu vou falar, isso não é pecado não. Mas eu falei, o que eu falei? Eu pedi pro pastor me tirar de lá. Pastor, me tira de lá, porque eu já estou com tempo aí, o rapaz que me pegar. Pastor, não, meu filho, não vou tirar assim não. O pastor não vai no barulho da gente, o pastor tem oração. Não, meu filho, eu vou orar e quando for no tempo certo eu faço, eu vou tirar você, mas não agora. Eu falei, já que o pastor não vai me tirar, eu também não vou sair. Se precisar de morrer, eu morro lá. Aí eu falei, sabe o que eu falei? Vou me armar. Aí não faz isso aí não que eu tô falando. Sim. Aí falei, sei no lugar, vou comprar uma faca. Aí eu cheguei lá para comprar a faca, olhei lá, aí não tinha a bainha lá, né? Sim. Aí não comprei não. Aí eu falei, meu, isso não é de Deus não. Aí procurei um pastor aqui, muito responsável, falou, meu filho, você é louco. Vai se amar. Você vai ficar... Em vez de pastor, você vai virar bandido. Você não tem Deus na tua vida? Eu lembrei que eu tenho. Deus não protege a tua vida? Aí eu falei, não, que loucura. Eu pedi perdão para Deus e ficamos lá. Essa pessoa ficou meu amigo, me ajudou. Não fiz nada disso e mantive. Logicamente, eu fiquei ligeiro. Um dia eu tô no Bradesco aí, um homem veio, deu uma barrada em mim assim, eu já pulei rápido, eu falei, falaram que ia me pegar, sim. Eu tô na área aqui, e aí eu dei um pulo assim, o cara até se assustou, porque tava assustado de alguém me pegar mesmo. Mas Deus passou, Deus me guardou, e eu preferi buscar o conselho, acreditar na palavra de Deus, e saber que no ministério tem muitos enfrentamentos, né? E a gente tem que, Deus que chamou, Ele é responsável pela nossa vida, e guarda a nossa vida, nos protege e dá o direcionamento. E foi um livramento total. Para mim foi uma grande experiência na minha vida, para mim baixar a bola e saber que as lutas vêm, a dificuldade vem, mas que Deus está junto, nos guardando, nos protegendo, nos ensinando e dando consolo para o nosso coração. E um detalhe, pastor, o senhor passou por toda essa aprovação, mas Deus te tirou de lá em honra. E por onde o pastor tem passado, aonde o pastor tem colocado a planta dos seus pés, Deus tem se manifestado em honra na sua vida, em honra na vida da sua esposa e tem prosperado o caminho de vocês. Tudo isso para a glória de Deus. Tanto é também que eu quero só reforçar isso aí. A minha filha nasceu na igreja. Ela não nasceu vendo pai pastor, nasceu só vendo o crente só. Sim. E por ela mesma, não tem pesquisa sobre isso, ela, de sabor, alguma coisa, saiu da igreja. E ela dizia, nunca mais eu volto para o Belém. Belém eu não ponho o pé. Eu falei, minha filha, você não precisa ir no Belém. Vai numa igreja. Eu disse para ela uma vez, ela estava morando no interior, eu falei, pô, eu vou cultuar com você. E eu fui lá na igreja mesmo. Fui lá cultuar, procurei o pastor, falei, minha filha está aqui, dá um jeito de assistir ela aí. Ajuda ela. E aí falei com o jovem, procurei o coordenador, falei, pô, se você precisar, eu falto no culto, mas eu vou cultuar com você lá. Glória a Deus. Eu falto no culto aqui, vou lá cultuar com você. E o tempo passou, hoje ela está com nós, voltou, está na Vila Fátima, congregando com a gente, cantando, firme na igreja. Né? Mas foi curso de oração. Eu falei, filha, nós ganhamos todo mundo para Jesus. Só você que não volta. E aí um dia ela voltou, chorou muito e está lá com a gente congregando. Glória a Deus, que bênção. Pastor Lislier, o papo está muito agradável, o papo está muito espiritual. Eu estou me segurando aqui porque o céu está baixinho aqui no estúdio. Glória a Deus, glória a Deus. Com certeza, a presença de Deus é perceptível e eu tenho certeza que todos os irmãos que estão nos acompanhando estão sendo tocados pelo céu nesse momento. Mas nós já estamos encaminhando para o final do nosso programa e eu gostaria que o pastor liberasse uma palavra do céu para o coração dos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Eu tenho certeza que o pastor vai ser agora um canal de bênção para a vida dos nossos irmãos. E na sequência, pastor, já nos abençoe também com uma oração. Amém. Eu quero deixar um versículo para você que está ouvindo aí, para nós também que estamos aqui no estúdio, e para mim também essa palavra é Salmo 84,
e o versículo 11. Diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem aos que andam em retidão. Então, é um versículo importante, eu vou repetir ele. O Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor Deus dará graça e glória e não negará bem aos que andam em retidão. Esse versículo é muito importante porque ele deve estar intrínseco em nossa vida. Porque o sol, ele tem várias qualidades de luz própria, ele é 109 vezes maior do que a Terra, os planetas giram em torno do seu eixo, mas a Bíblia fala que Deus não é o sol, Deus é um sol, que o sol representa a glória de Deus, né? Representa o poder de Deus, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Teve até países aí, lá no Egito, o faraó, lá que chegou a ter um tempo que fazia culto ao sol, devido até um desconhecimento da majestade do sol. Mas o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, que esse versículo fala de sol, fala da glória de Deus, fala da majestade de Deus. E essa é uma coisa que não pode faltar em nossas vidas. A nossa vida, ela deve brilhar. Sol da justiça está sobre nós. Deus, ele quando ele fala da glória de Deus, e fala também do poder de Deus agindo em nós, e sua majestade sobre as nossas vidas. Então nós temos que ter. Quando fala do sol, fala de claridade, fala de coisas visíveis, fala de iluminação, né? Fala de iluminação. Então nós temos que entender essa questão. Nós precisamos, para viver no dia que nós vivemos, precisamos da glória de Deus. Não tem como viver sem a glória de Deus. Se a majestade de Deus está sobre a nossa vida. E saber que nós temos Deus em nossa vida. E quando fala de proteção, que Deus é escudo e proteção, nós vemos que vivemos num momento muito dado, inflamado do inimigo. O mundo hoje se prepara com armas, animais, casas fechadas. Isso não é pecado, nada disso não. Mas essa proteção de Deus, nós precisamos. Nós não podemos abrir mão da proteção. Quando Deus fala que Ele é o escudo, né? Ele fala que está livrando nós do inferno, de uma morte precoce. Deus hoje fala: eu estou dando livramento para a tua vida. Eu estou guardando a tua casa. E Deus está interceptando seta do inimigo que foi lançado sobre a tua vida. Talvez você está cercado por invejosos, pessoas que não querem ver você crescer, né? Pessoas que não querem ver a tua prosperidade, pessoas que querem apagar o brilho de Cristo que está em tua vida. Mas Deus diz uma coisa, e o fim desse versículo ele diz a coisa, é muito bom aqui: não negará bem algum aos que andam em retidão. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu pedido? Você pensa que você tem servido a Deus e não está sendo contado lá no céu? Deus tem registrado a tua vida. A tua vida está no controle da mão de Deus. Deus fala: eu estou liberando algo para a tua vida, liberando algo para a tua casa, para a tua família. E Deus fala: eu vou cumprir algo que eu prometi para você. Eu sou uma palavra profética para a tua vida. Deus está cumprindo algo na tua vida. Vale a pena servir o Senhor. Você deixe de deixar de ter tanta ansiedade, tanta preocupação. Eu não estou mandando você fechar os olhos para o inimigo, mas que você confie no Senhor, porque Ele diz: não negará bem algum aos que andam em retidão. Continue servindo ao Senhor, continue crendo no Senhor. Deus está iluminando algo que você precisa ver. E seta, laço do inimigo que foi colocado para você, escondido. Deus vai dar claridade, vai te dar liberdade, e o nome dele será glorificado. Deus é o sol, Ele é o escudo, e não nega bem algum aos que andam em retidão. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Podemos orar? Amém. Eterno Pai, Sim, Jesus. sou grato por esse momento de estarmos aqui, nesse podcast, com o nosso irmão André e toda uma equipe aqui, nossa irmã Luciana, Mondário e todos que trabalham aqui.
Agradeço também pela vida do nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, nosso líder, o qual tem nos abençoado, nosso pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGDB, a sua família, a líder, toda a família do pastor também. Abençoa os seus filhos. Abençoa também a nossa vida, abençoa aqui o estúdio. Nós temos várias pessoas que fazem parte aqui, desde a diretoria, desde do gestor, todos que fazem parte, Pai, abençoa. Deus, eu quero pedir uma bênção especial sobre todos os funcionários do Belém, desde a portaria até o escalão lá em cima. Lamai Choracai, guarda, protege, cura a enfermidade, dá paz, dá alegria. O livramento de Deus está voltado para essa casa. Deus diz aqui aos funcionários do Belém, Deus fala também a quem estiver ouvindo, eu estou abençoando a tua vida. Guarda, protege. Jesus querido, continua com as tuas mãos estendidas, nos dá direção no nosso ministério. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua proteção, preciso da tua luz brilhando sobre a minha vida, cada dia, cada instante. A minha casa precisa. Agradeço pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, que manhã maravilhosa, que manhã espiritual que o céu nos proporcionou. Tivemos aqui a alegria de desfrutar de um bate-papo muito espiritual com o pastor Lislier Marinho, que com certeza ele irá retornar em outras oportunidades para continuar testemunhando as maravilhas que o Senhor Deus tem realizado em sua vida. As minhas palavras, pastor Lislier, é de gratidão. Obrigado por ter nos permitido esse tempo tão especial de falarmos das coisas do céu e que Deus continue te abençoando, e as portas aqui do podcast permanecem abertas para te recepcionar. Amém. Muito obrigado. Pois é, meus queridos, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui com mais um convidado especial para mais um bate-papo, e eu conto com a sua audiência. O desejo do meu coração é que Deus te permita uma terça-feira de bênçãos, conquistas e grandes realizações. Deus abençoe!